Uma grande vantagem de você criar a sua própria tabela de medidas é que, além de você organizar muito bem o seu trabalho, facilita também para você customizar as métricas que serão usadas no seu dashboard. Porque se você usar as métricas padrões do Power BI para cálculo de total, número de linhas, soma, média, etc., você vai usar o que o Power BI oferece como padrão e ponto final. Mas talvez o padrão do Power BI não seja suficiente para aquilo que você quer. Você vai querer adicionar algum tipo de customização, um cálculo específico, vai querer colocar uma fórmula específica usada na sua empresa. As medidas vão te dar liberdade para isso e você organiza em uma tabela de medidas, ok? Lembrando que nada impede que você deixe as medidas dentro da tabela de dados, como eu já mostrei em capítulos anteriores. Eu estou ensinando para você uma forma de organizar melhor o seu trabalho. Então, vamos criar algumas medidas que já já usaremos nos gráficos. Botão direito aqui em medidas e então nova medida. Ou então você pode também usar a caixinha lá em cima, cadê? Aqui em modelagem, e então usa nova medida. Lembre-se apenas de estar na tabela correta, não é? Então, botão direito em medidas, nova medida. Vai abrir a caixinha DAX aqui para você. Eu vou calcular o total de funcionários. Então, vou colocar total func, ok? Como eu posso calcular o total de funcionários? Basta contar o número de linhas no conjunto de dados, considerando que cada linha seja um funcionário, ok? Será que tem uma função DAX para isso? Sim, nós temos. Só você digitar as primeiras letras e utilizar o Count Rows, que vai contar as linhas. Aí ele vai pedir, ok, contar as linhas do quê? Ah, eu quero contar do dataset RH. Pronto. E aí você vai, fecha parênteses, pode salvar e você já vai ter a sua primeira medida. Veja que ele deixou aqui uma coluna perdida, só você clicar aqui nos 3 pontinhos e excluir a coluna do modelo. Essa coluna 1 não nos interessa, então você pode excluir, deixa apenas a medida, perfeito. Veja que ele muda, inclusive, o ícone, não é? Ele deixa o ícone dessa tabela exatamente como se fossem medidas, porque é isso que nós teremos. Pronto, já temos o total de funcionários. Se eu quiser agora, inclusive, já posso trazer para cá um cartão. Então, vou trazer aqui o visual, o cartão. Deixa eu diminuir isso aqui, traz para cá. E então, vou adicionar o total funcionário. Pronto. Se você observar aqui, inclusive, veja que é exatamente um dos primeiros itens que nós temos. É a única forma de fazer? Claro que não. Só que desta forma, você vai usando as funções DAX, vai organizando a sua tabela de medidas, fica muito mais fácil para depois dar manutenção, para fazer modificação, para encontrar cada valor usado em cada gráfico e assim por diante. Vamos criar mais algumas medidas. Assim como eu tenho o total funcionário, eu também quero calcular o total de funcionários do gênero feminino e o total do gênero masculino. Como eu faria isso? Vem para cá, botão direito em medidas, nova medida. Vou chamar isso aqui de total feminino, ok? Você pode dar outro nome se quiser, nenhum problema. Eu quero fazer um cálculo que é o seguinte. Eu quero checar do total de funcionários quem são do sexo feminino, certo? Concorda comigo? Bom, eu quero fazer um cálculo, não é isso? Então eu posso usar a função calculate. Então escolhe calculate. O que eu quero calcular exatamente é um filtro do total de funcionários. Eu quero filtrar o total de funcionários. Então eu vou digitar aqui total func. Veja que quando você digitar as primeiras letras, ele mostra para você a medida. Isso é uma outra vantagem em relação a você usar o padrão do Power BI. O padrão do Power BI é interno da ferramenta. Quando você cria a sua própria medida, como nesse caso, o total de funcionários, eu posso usar essa medida para calcular outras medidas. Olha só que legal. Então, seleciona total funcionário. O que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero filtrar. Então, coloco uma vírgula. Observe lá em cima a expressão, não é? Expressão é exatamente a medida. Filtrar é o que eu vou fazer agora. Eu vou filtrar o dataset RH. Pelo que eu vou filtrar? Pelo gênero. Então, coloco o nome da tabela e a coluna. Aí você coloca o sinal de igual, abre aspas duplas e digita feminino, não é isso? Pode fechar aspas duplas. Para salvar, clica no checkzinho. Eu vou calcular, a partir da medida total func, quantas pessoas são do sexo feminino, filtrando pela coluna correspondente. Pronto, feito isso, está criada a medida. Vamos experimentá-la? Eu vou reduzir um pouco o tamanho aqui. Vou trazer um outro cartão.
Então traz para cá outro cartão, vai colocando aqui do lado, depois a gente formata, traz para cá, coloca total feminino. Opa, em branco. Por que apareceu em branco? Vamos checar se eu digitei corretamente. Não. Veja que tem aqui um errinho de digitação. Feminino. Agora sim. Clique então aqui no chequezinho. Pronto. 562 é o total de funcionários do sexo feminino. Ele está batendo exatamente com o que eu já tinha aqui. Perfeito. Já que estamos aqui, vamos aproveitar e criar também o total masculino, não é? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar toda esta fórmula. Venho para cá, botão direito em medidas, nova medida. Vou dar um Ctrl V e apenas mudar o que eu preciso, não é? Então, total masculino. E aí, mesma coisa aqui, com bastante atenção com relação à digitação. E pronto, pode salvar. Aguarde alguns instantes, medida criada, traz para cá mais um cartão. E nesse cartão você coloca o total masculino. Vamos chegando aqui para o lado para dar espaço. E pronto, nosso dashboard está começando a ganhar uma forma, não é? Essas medidas que nós criamos, além de totalmente customizadas, elas estão mais organizadas e, em muitos casos, vão apresentar uma boa performance. Não é garantia alguma de que as medidas serão mais performáticas, mas dependendo do volume de dados, talvez armazenar a medida gere um efeito melhor em termos de performance do que deixar o Power BI calcular em tempo de execução. Então é algo que você tem que ficar atento, principalmente se o volume de dados for muito grande. No próximo vídeo nós continuamos. Até lá.